quando eu trago a questão da cultura, também agora ramificando para a questão da influência do comportamento. Você acabou que pontuou muito bem a questão das necessidades naturais do ser humano, né, dentro do campo do comportamento, e as que são influenciadas pelo contexto ambiental. E aí tem um dilema que eu vivo, sabe, entrando em confronto na prática. Os professores haviam muito bem avisado, né, que nós lidaríamos com esse problema. E aí, já casando com aquela frase que você trouxe, filho de peixinho, peixinho é. Tem muito disso hoje em dia. Acho que eu nem preciso citar exemplos, acho que o pessoal entende que se um pai ou uma mãe foi de um jeito, né, no sentido de personalidade, história ao longo da vida, muitas pessoas acabam falando: isso é de família, ele vai ser assim, não vai mudar, né? Tem esse enrijecimento de percepção. E aí agora a questão, né, apesar de ter tido muito estudo sobre isso, na sua experiência, enquanto profissional, o que influencia mais o comportamento humano? Ambiente ou genética? Vamos lá. Muito boa a sua questão. Se você partir do pressuposto que a genética, ela nos determina, a palavra é determina, acabou. Então, vamos parar de estudar filosofia, psicologia, não tem sentido nenhum. Vamos encontrar a base biológica, o mecanismo fisiológico, vamos criar a substância que regule ou vamos extirpar a parte que emite o comportamento e acabou. Não é assim. Não é assim. É óbvio que a biologia, ela nos influencia. Eu sou muito influenciado, eu sou muito parecido, por exemplo, fisicamente com o meu pai. Eu sou muito parecido nos trejeitos com a minha mãe, que faleceu. Minha mãe, assim, o jeito de falar, eu sou muito parecido com a minha mãe nesse sentido. É óbvio que eu trouxe muitas coisas da minha família, muitas influências. Influências não quer dizer que isso vai me determinar para o resto da minha vida. O ser humano, aí que está o papel da consciência. A consciência é tomar conhecimento de, ter ciência de. O conceito de homem é Homo sapiens sapiens. E eu não gaguejei não, embora eu seja gago. Homo sapiens sapiens. É o ser que sabe que sabe. É o ser que tem consciência de. E se eu tenho consciência de, eu tenho mecanismos para poder alterar o processo e seguir adiante. Então eu não posso partir dessa visão determinista. Por isso que eu, por exemplo, fico muito bravo, no bom sentido, você foi meu aluno, sabe disso, quando eu vejo psicólogo, estudante de psicologia, psicólogo, vem conversar comigo e falar de horóscopo. Você é de que signo? Isso muito bem, porque quando você nasceu, o alinhamento dos astros determinaram a sua personalidade, seu jeito de ser, pensar e agir. Porra, então para que vamos estudar psicologia? Queima tudo. Não tem sentido. Vai fazer terapia para quê? Não tem sentido, já está tudo determinado. Então a gente tem que pensar muito bem a respeito disso. Sim. É óbvio que recebemos influências. Agora, uma coisa interessantíssima que foi falada pelos filósofos franceses do existencialismo, né? Sartre, por exemplo, antigamente dizia-se que o que diferencia o homem dos demais animais é a razão, né? É a capacidade de pensar, é a capacidade de produzir conhecimento. O homem é um animal racional. Você aprendeu isso lá quando você era criança, na escola. O homem e o cavalo são animais, ok? Mas o homem é um animal racional. O racional era o que diferenciava os homens. Os filósofos franceses falam que não é isso que a principal característica do homem. O homem é um animal volitivo. E o volitivo é de vontade, é um ser que quer. E em nós humanos, o querer supera todo e qualquer outro mecanismo. Não é aquela coisa de psicologia barata, de banca, querer é poder. Isso é um absurdo.
Querer é poder. Se você quer, você pode. Mentira. Mentira. Nem tudo que você quer, você pode. Agora, se você não quiser, dificilmente você poderá algo. Mas fato é que o querer é muito importante na nossa existência. Quando você quer, você supera limitações fisiológicas, limitações culturais. Por exemplo, eu brinco muito, eu vou dar esse exemplo que eu dou em sala de aula. Eu costumo pegar, né, se um casal e falar assim, suponhamos que você ama, que a pessoa A ama a pessoa B, mas a pessoa B não ama a pessoa A, maltrata a pessoa A, e a pessoa C sim ama a pessoa A. Aí eu pergunto para a sala assim, usando o instinto de sobrevivência, a pessoa A deveria gostar da pessoa B ou da pessoa C? Da pessoa C. Usando a inteligência, o raciocínio, a pessoa A deveria gostar da pessoa B ou da pessoa C? Da pessoa C. Mas a pessoa A gosta de quem? Da B. Porque é volitivo. Nós, humanos, temos uma coisa que se chama vontade. Eu sou gago. Hoje, muito menos gago do que antes. A minha gagueira, ela é uma intermitência, eu repito sílaba e não é toda hora, mas eu já fui muito mais gago do que hoje, muito. A primeira coisa que eu fui olhar é se eu tinha algum problema de aparelho fônico, né? E aí eu descobri o seguinte, eu sou gago, eu sou um disco arranhado, eu nasci com... Ninguém usa disco mais, mas disco de vinil antigamente era arranhado, repetia. Então eu sou uma pessoa, eu sou gago. Mas eu consegui, por vários tratamentos e sobretudo por uma questão de querer, superar em muito a minha gagueira, porque eu sabia que eu ia trabalhar como comunicador, professor, palestrante, para isso a minha gagueira não poderia ser um fator limitador. Nós humanos somos sim influenciados pela genética, nós humanos somos sim influenciados pelo meio, mas nós somos sobretudo influenciados pelo nosso desejo, pelo nosso querer. Isso faz toda a diferença. E para matar isso, quando as pessoas elas vêm me dizer que o biológico, que o contexto determinam as pessoas, eu começo que o que você herdou da sua família te determina pro resto da sua vida, eu entro num tema super polêmico, que eu costumo me perguntar assim, eu me perguntei, na minha família, se é assim, de onde é que eu herdei, por exemplo, a minha homossexualidade? Sou casado há muitos anos com o meu companheiro, que também é psicólogo, e os meus pais, pelo que eu sei, não eram homossexuais, até porque se casaram e tiveram filhos. Os meus avós, os meus bisavós, tataravós, então aconteceu alguma coisa, será, biologicamente eu não herdei nada, então. Ótimo. Cultural te influenciou? Não sei, que eu não me lembro de ter convivido com homossexuais, não fui, né? Ou costumo dizer, porque essa criança ela foi abusada, por isso que ela ficou assim também, não fui. Começa a me perguntar, se é assim, então, a gente tem uma determinação que já vem, e eu não consigo encontrar isso. Entendeu? Então, eu não acho. Se nós partimos do pressuposto que o ser humano é um ser que já nasce com tudo escrito, acaba o podcast, acaba tudo, porque não tem sentido a gente discutir mais absolutamente nada. Sim.